Ayrton Senna do Brasil liderando a competição. Christian Fittipaldi já ganhou 2 posições, mas Schumacher vai forçando o Cândido. Exatamente, Schumacher vai forçando. Vamos esperar a passagem aqui. Por enquanto a diferença do computador 0.556. Agora passa Ayrton sexta volta, a diferença aumentou. Passou para 0.682, embora não visa. Olha aí. Outra batida. Olha aí. Batida violenta e é o Ayrton. É o Ayrton. É Ayrton Senna batendo forte o piloto brasileiro. Bateu forte Ayrton Senna. Exatamente na saída ali na Villeneuve. Continua no carro o piloto brasileiro, Cândido. Foi um fim de semana extremamente tenso. Havia um ar sombrio pairando no autódromo. Eu acho que foi uma fatalidade terrível, porque ele foi morto por uma peça da suspensão que entrou na viseira do capacete. Se eu pudesse voltar no tempo, eu queria que aquele final de semana não tivesse existido. Autódromo Enzo e Dino Ferrari, Imola, Itália, 1º de maio de 1994. Terceira etapa do Mundial de Fórmula 1. Ayrton Senna largava na pole position carregando a expectativa de um país. Nada fora do comum para ele. Mas naquele fim de semana, o peso sobre as costas de Senna era maior. Jamais vi um ambiente de tamanha tensão. Jamais vi o Ayrton Senna tão nervoso, tão preocupado antes de uma corrida. Na sexta-feira, Rubens Barrichello decolou na variante baixa. O acidente tirou o brasileiro do resto do final de semana. No sábado, Roland Ratzenberger perdeu o controle do carro na curva Villeneuve e morreu após bater contra o muro. Foi a primeira vez que o Ayrton Senna viu a morte de perto. E ele, toda vez que ele via a morte de perto, ele agiu de uma maneira quase que desesperada. No domingo pela manhã, eles discutiram muito a questão de segurança. Muitos não queriam nem correr. E Senna tinha 2 competidores ferozes. Um chamava-se Michael Schumacher, jovem alemão que tinha vencido as 2 primeiras corridas do ano com uma Benetton. O outro era o carro da Williams, equipe em que Senna estreava naquele ano depois de 6 temporadas de muito sucesso na McLaren. O Senna estava particularmente muito tenso, preocupado com o carro. De manhã o carro estava razoável, mas na parte da tarde, com tudo que eu já descrevi, estava impossível de guiar o carro. Eu não consegui fazer uma volta inteira bem, cada volta eu acertava uma curva e errava outra. Eu tinha me dado uma entrevista há pouco tempo falando que dirigia uma máquina crítica, desequilibrada. Ele se sentia numa posição muito desconfortável porque fez todo o esforço para se transferir para a Williams, porque nos anos anteriores, época da suspensão ativa, a Williams tinha disparado o melhor carro. No ano em que o Senna chega na Williams, a Williams, com a mudança de regras, produz um carro desequilibrado, um carro não vencedor, onde ele tinha que fazer a diferença no braço. O fim da ajuda eletrônica revelou uma Williams muito frágil, muito ruim de estabilidade. Um carro que fez o Ayrton Senna sofrer muito para tentar acertar o carro. Um carro que provocou cenas absolutamente impensáveis, que é o Ayrton rodando. Ele rodou no treino de Aida, ele rodou em Imola também, antes do treino oficial. E ele, no Brasil, ele rodou tentando alcançar o Schumacher, a Benetton do Schumacher. Então, obviamente, ele confidenciou para várias pessoas que o carro era muito ruim, que o carro, chamou o carro de cadeira elétrica, chamou de carroça, em alguns momentos de impaciência. Tinha atrás dele, na sua cola, um piloto jovem com o melhor carro do momento. A Benetton, naquele ano, tinha uma grande vantagem sobre todas as outras equipes em termos de equipamento. Estava se sentindo muito pressionado e, mais do que isso, ele tinha certeza absoluta que a Benetton estava fora do regulamento. Né? Ele tinha convicção absoluta. E hoje tem muita gente na Fórmula 1 que tem certeza disso. Eu não tenho dúvida em afirmar que devia estar mesmo. Mesmo assim, Ayrton Senna largava na pole position, como nas 2 corridas anteriores. O tricampeão carregava a esperança de um país e lutava contra um carro instável
um alemão no encalço e o peso de um fim de semana sombrio. Isso até a 7ª volta. O rompimento da coluna de direção da Williams de Senna fez o carro passar reto na curva Tamburello, a mais de 300 km por hora. Quando via as características do acidente, sabia que dificilmente haveria qualquer chance. Saímos em disparada para o hospital. No caminho eu já estava preparado para anunciar a morte dele. Foram 4 boletins. Eu fui um dos primeiros jornalistas a chegarem até o Hospital Maggiore de Bolonha. O 4º boletim e derradeiro, anunciando efetivamente a morte, numa frase que todos se lembram, né? Às vezes as soluções mais simples são as melhores. Eu usei a frase: morreu Ayrton Senna da Silva, uma notícia que a gente jamais gostaria de dar, porque quando a gente diz que uma notícia que a gente jamais gostaria de dar, foi uma forma de respeitar uma perda coletiva, porque eu sabia que estava anunciando a morte de um ente querido coletivo de todo um país. O herói nacional, o tricampeão do mundo, o piloto que acordava o país nos domingos, tinha a agonia transmitida ao vivo. As circunstâncias da morte dele causaram um impacto e que hoje é muito difícil determinar onde termina o piloto e onde termina o mito que morreu naquelas circunstâncias. Quer dizer, se você pensar bem, o Ayrton foi talvez a primeira personalidade internacional que morreu ao vivo, diante de milhões de telespectadores. E se isso já impactou as pessoas ao redor do mundo, imagina no Brasil, onde ele era um ídolo. O Ayrton é um nome que não morre, né? O Ayrton é imortal. O nome Ayrton Senna vai se tornar imortal. A sua história é uma história imortal. O legado é imenso que ele deixou. Ele deixou uma marca muito grande de vitória. Ele representava uma contradição. Mesmo num país carente, é possível você vencer em um mundo altamente tecnológico. E ele fazia isso sendo o piloto mais respeitado de todos eles. O Senna não foi o piloto que venceu mais campeonatos, o Senna não foi o piloto que venceu mais corridas, não foi sequer o piloto que venceu mais poles, que era uma das suas especialidades. Mas ele é generalizadamente tido como o maior piloto de todos os tempos. Vamos esperar a passagem aqui, por enquanto a diferença do computador 0.556, agora passa Ayrton sexta volta, a diferença aumentou, passou para 0.682, embora não visa, olha aí outra batida, olha aí. Batida violenta e é o Ayrton. É Ayrton Senna batendo forte o piloto brasileiro. Posso dire soltanto che alle 6:40 anche il cuore ha smesso di battere e quindi alle 6:40 Senna è morto.